Seja bem-vindo a mais um 737. Depois de montar a estratégia, o que eu devo fazer? Como que eu devo executar? Bom dia, vamos fixar aqui o tema de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. 737, bom dia. Vamos lá, fixando o tema de hoje. Depois que eu monto a minha estratégia, ontem nós falamos sobre como montar a estratégia. Bom dia, Ney. Começando mais aí, estamos uns minutinhos atrasados, tá tudo certo. Ontem nós falamos sobre, fizemos um resumo sobre o passo a passo, 8 passos para você desenvolver sua estratégia para 2025 de marketing prosperar muito. Mas uma vez que você definiu aí sua estratégia, como que eu executo ela? Quais são os passos? Obviamente, se você me acompanhou, você já está conectado com o seu branding, seu posicionamento. E agora, como é que eu comunico? Primeiro item, primeiro passo, depois que eu organizo essa estratégia, eu tenho que meter a mão na massa, certo? Com o quê? Com conteúdos ricos, relevantes, que estão alinhados com tudo que eu trabalhei antes em termos de estratégia. Então, todos os passos que nós falamos, esses oito passos, eles te preparam, te deixam pronto ou pronta para você saber o que falar, saber como treinar seu time, saber como executar as ações que vão te direcionar à sua meta. Agora, lembra que a gente falou em estratégia geral, tática operacional? E depois disso, no dia a dia, como é que acontece? No dia a dia, você tem aí algumas necessidades, alguns requisitos para garantir o resultado da sua performance, tá? Quais são esses pontos que você tem que olhar no seu dia a dia? Então tá, Aline, eu organizei aqui os 8 passos, né, que a gente comentou nas sessões anteriores, nas lives anteriores. Fiz uma estratégia geral, fiz uma estratégia tática, fiz uma estratégia operacional e agora? Agora você vai, anota aí, monitorar as suas metas, as suas KPIs. Lembra que ontem a gente falou muito sobre KPIs? Então você vai monitorar suas metas, seus KPIs, acompanhando de perto os principais indicadores de performance. Isso é extremamente relevante e necessário, tá? Lembra que essas metas, essas KPIs, elas têm que ter prazos, elas têm que ter valor, elas têm que ter eficiência, elas têm que olhar para custo, elas têm que olhar para o resultado. É um índice, um indicador de valor que você vai definir para medir se aquela etapa do seu projeto está dando certo ou não. Depois disso, você vai fazer a gestão dos recursos, né? Então, olha o segundo ponto aqui, gestão de recursos. Como assim? Toda a estratégia de marketing, ela tem menos ou mais forças à medida que eu tenho recurso de tempo financeiro. Então, é necessário eu entender as ferramentas que estão disponíveis para mim para ganhar tempo, mas alinhado com o ativo financeiro que eu tenho, né? Então, eu tenho que estar sempre olhando para isso, para saber isso aqui está dando certo, isso aqui não está, vai acompanhando, e o que vai dando certo vai injetando mais dinheiro. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente faz gestão de tráfego pago. Então, essa gestão de recursos, ela é contínua. Uma vez que eu tenho uma estratégia geral, tática operacional, a minha gestão de recursos ela é contínua, tá? Depois que eu tenho que fazer? Depois eu tenho que fazer um olhar de mitigação de riscos. Como assim? Olha só. Antecipar possíveis obstáculos, desafios, por exemplo, sazonalidade. Agora a gente está entrando aí dezembro, janeiro, fevereiro, né? Onde, dependendo da situação do ano, as pessoas vão para as praias, entram em férias. De que forma isso ajuda ou prejudica o seu negócio, por exemplo? Então, a alavancagem do dólar. Então, tem uma série de questões aí que você tem que e deve olhar para estar na vanguarda de mitigar esses riscos. Seja pensando em campanhas novas, seja pensando em produtos. É óbvio que o ideal é você já ter organizado isso ali na estratégia antes, quando a gente pensou lá em plano de ação, enfim. Mas o monitoramento, ele se faz de forma contínua, tá, gente? Então, primeira questão, tá? Monitoramento de KPIs, metas. Segunda questão, gestão de recursos. Terceira questão, mitigação de riscos. Você está sempre antenado, sempre na frente. O gestor de marketing, ele tem que estar sempre olhando para aquela matriz fofa, ou SWOT, que é forças, tendências, oportunidades, ameaças, diferenciais competitivos, né? O gestor de marketing, ele tem que estar sempre fazendo benchmarking, isso é extremamente relevante, né? Então, uma vez que eu organizei minha estratégia geral, tática operacional, como é que eu meto a mão na massa olhando para esses pontos? As minhas metas, as minhas KPIs, a minha gestão de recursos e a mitigação de riscos, tá? E essa ferramenta fofa, matriz SWOT, ela é fantástica para isso. Então, coloca lá na sua agenda um alerta a cada 2, 3 meses, né? Você poder conferir, fazer um penso sobre essas ameaças, essas oportunidades, essas tendências, essas fraquezas, esses diferenciais competitivos que fazem toda a diferença no seu jogo, tá?
Outra questão importante é a comunicação interna e a atualização dos projetos. Olha só, quando você cria objetivos gerais, táticos e operacionais, no dia a dia, no operacional, acontece de daqui a pouco a equipe está atrasando o material de entrega, acontece que de daqui a pouco algo não saiu bem do jeitinho que a gente quer, as metas não foram cumpridas, os checkpoints, né, os KPIs. Então, é muito importante o treinamento contínuo da equipe no sentido de lembrá-los sobre a nossa bandeira enquanto marca, né, lembrá-los sobre a nossa proposta de valor, que são questões que a gente trabalhou nos passos anteriores, inclusive, tá? Logo, essa gerência da equipe, ela é muito importante para a sua eficácia do resultado do marketing. Por quê? Porque marketing é time. Uma vez que eu tenho uma estratégia tática operacional, eu tenho tempo, eu tenho prazos a cumprir. Se eu perco aqueles prazos, eu me frustro e eu perco a oportunidade, depois às vezes só o ano que vem. Por exemplo, vai vir carnaval. O que o meu negócio, o que minha marca vai fazer no carnaval para que eu me conecte com o meu mercado? Se eu perder o time das campanhas, se eu deixar para pensar muito em cima, eu já não tenho mais o tempo hábil para fazer uma gestão de tráfego bem feita, por exemplo. Ou eu não olhei para isso e eu perdi a compra, se eu trabalho com varejo, perdi a compra do meu estoque relacionada a uma campanha top que eu gostaria. Ou não tive tempo de buscar parceiros para realizar uma palestra, né? Então, dependendo da ação que eu quero fazer, eu preciso de tempo. Logo, eu não posso perder esses times e eu preciso de uma equipe muito engajada na proposta de valor do meu negócio para entender que esses times são interessantes. E aí eu vou fazendo as atualizações de comunicação interna. Quando a gente trabalha nas agências, quando a gente trabalha nos jornais, quando a gente trabalha na comunicação, é comum todo dia a gente fazer um alinhamento de pauta, né? Quando a gente tá focado no marketing, os departamentos de marketing, fazer aquela reunião de pauta de manhã cedo. Hoje o foco é esse, hoje não pode esquecer desse checklist, vamos olhar o tráfego, vamos lançar uma campanha nova, né? Então, esse alinhamento de pauta, ele tá conectado com a estratégia geral, mas eu tenho que estar continuamente fazendo regando essa comunicação interna com a minha equipe, para que todo mundo realmente esteja indo para o mesmo lado, para o mesmo caminho. Por quê? Porque marketing é muitos detalhes, né? A gente fazer marketing, quem faz marketing sabe o que eu tô falando. É muito detalhe, é muito detalhe. Então, se perde quando eu não tenho essa comunicação, essa transparência. Isso é um exercício que a gente vai desenvolvendo para garantir, de fato, com que as ações estejam alinhadas. Então, não é a rede social de um jeito, o site de outro, cada um por si e Deus por todos. Não é assim, né? O marketing ele tem que estar bem alinhadinho, a comunicação visual, as campanhas, tem que estar tudo alinhadinho, tá? Tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Quando você no marketing faz uma campanha comercial, tem que estar sabendo, porque aí o cliente, ele liga, vi em tal lugar, no outdoor, uma promoção. Oi, não tô sabendo, que é isso, né? Então, essa comunicação interna é muito importante, tá? Depois, a questão do aprendizado e dos feedbacks, não só do seu público interno que trabalha com você, mas também dos clientes, né? Melhoria contínua. Então, esses itens, eles são essenciais aí para a gente fazer acontecer com sucesso as nossas operações. Então, se eu fiz aqueles 8 passos que a gente resumiu ontem, que a gente trabalhou todas as últimas 2 semanas, sobre encontrar meu posicionamento, encontrar meu brand, encontrar meus parceiros, organizar meu plano de negócio, organizar meu canvas de negócio, né? Trabalhar forte no Ikigai Marketing. A gente vem falando sobre essas questões de posicionamento, que é estratégico antes de botar a mão na massa, até chegar estratégia geral, tática operacional. Ok, agora o operacional é a rotina. E na rotina são esses pontos aqui que eu tô te falando, tá? Então, continuamente você vai colocar na sua agenda, você que é gestor, você que é o líder da sua marca, esses pontos: monitoramento de metas, gestão de recursos, mitigação de riscos, comunicação interna e atualizações super alinhados, e trabalhar muito o feedback para a melhoria contínua. O feedback também está relacionado com as pesquisas de satisfação dos seus clientes. Então, o feedback para nós, o marketing, é muito ouro, porque toda objeção que o cliente traz, toda dúvida, toda a crítica pode e deve virar um produto, tá? Se o seu cliente faz uma crítica, você avalia se faz sentido ou não. Ou você encaminha para o departamento correto resolver. Por exemplo, atrasou a entrega, logística, vai lá e conversa. Uma vez que resolveu, liga para o cliente, resolvi, né? E já faz comunicação sobre isso. Acaba torna suas fraquezas um diferencial competitivo. Então, eu preciso de um gestor de marketing que olhe as fraquezas do negócio, colhendo feedbacks para poder transformar em ativos potenciais e fazer uma revenda em cima daquilo e fazer um remarketing em cima daquilo. Agora, eu também posso aproveitar as dúvidas, as dores, as críticas para identificar quais são os meus diferenciais junto com o mercado e também fazer chover com isso na comunicação.
Então, gente, feedback traz a melhoria contínua, o aprendizado traz a melhoria contínua, e é isso que a longo prazo torna as empresas na vanguarda em termos de liderança mercadológica. Aquelas que conseguem fazer a melhoria contínua e comunicar isso, também não adianta fazer e não comunicar, né? Aquelas que fazem e comunicam e estão sempre buscando melhoria contínua, essas, a curto, médio e longo prazo, se destacam absurdamente no mercado, tá? Por quê? Porque o público entende que ela tá ali sempre inovando, ele entende que a empresa está olhando para ele, o público entende que aquela empresa está em movimento, então é super interessante a gente fazer esse trabalho. Logicamente que a automação dos processos ajuda, né? Então aqui está outra dica de ouro ali, aqui no seu operacional, no seu dia a dia, é trabalhar as automações. Hoje a gente tem automações para tudo, para WhatsApp, para relacionamento com o cliente via e-mail, para relacionamento com o cliente via SMS, para tudo, redes sociais, para tudo, automação. Gestão de automação, tá? Coloca esse termo aí dentro da sua estratégia de tática de marketing, trabalhar a automação dos processos dentro das suas possibilidades, porque a gente tem ferramentas de automação que são baratas, gratuitas e algumas bem caras. Dependendo do nível que você está, conversa com um especialista, tá? Ou no Chama Inbox aqui que a gente ajuda. Mas a automação dos processos, ela é o teu diferencial competitivo em 2025, com certeza, tá? Então, podcast, automação de processos e governança focada em ESG, sustentabilidade, responsabilidade social, são as tendências, tá? Gestão de dados também, são as tendências para 2025, 2026, 2027, tá? É o que a gente vem observando aí das empresas que estão performando muito em termos de resultados, são empresas que, de alguma forma, ainda que simples, olham para essas questões. Por que simples? Se você é uma empresa grande, você tem um programa gigante. Ontem, por exemplo, no Levanta RS, a gente entrevistou uma empresa que trabalha muito forte no pilar social, promovendo a educação de qualidade para mais de 60 municípios do interior que trabalham fazendas, tá? Agora, precisa ser tão grande? Não, gente, claro que não. Eu sou pequenininho, eu posso fazer uma benevolência social, eu já estou trabalhando o S da governança e eu já posso comunicar isso e o público já vai se conectar comigo. Por quê? Porque essa pauta é importante, né? Porque o público, ele está exigindo isso já. Empresas com responsabilidade social vendem mais, ponto, acabou, fim. Né? E o ano que vem a gente tem a COP aqui no Brasil, tratando, reforçando essas questões. Então a gente tem em 2025 uma tendência muito forte nas pautas de sustentabilidade e ESG, alinhado e conectado com a questão da gestão de dados e das automações de processo, ou seja, tecnologia, IA, tá? Inteligência artificial. Aline, isso é muito novo para mim colocar no marketing? Calma, tem ferramentas prontas, tem ferramentas gratuitas, tá? Como eu disse, é para todos os níveis de empresa. Você pode começar pequenininho e ir crescendo, mas se você tá no jogo, você vai se destacando, vai ganhando margem competitiva em relação ao seu concorrente, isso é fato, tá? Quer saber mais? Nos chama aqui, mas não fica com dúvida e arregaça as mangas e vamos lá, tá? E obviamente, né, a gente tem que estar sempre fazendo a nossa revisão financeira, né, gente? Lembra da planilha de ROI? A gente já fez uma live só sobre isso, ROI, retorno sobre investimento. Então eu preciso que todas as minhas ações de marketing tragam retorno de alguma forma, porque afinal de contas as empresas, elas estão aqui com um fim único de ganhar recursos, ponto, né? Como é que uma empresa, como é que a gente transborda para a sociedade ganhando dinheiro? É simples assim, o objetivo de uma empresa, de um CNPJ é ganhar dinheiro, acabou, tá? É isso. Claro, e eu tenho que trabalhar para isso, é claro que tem que ter proposta de valor, é claro que eu tenho que fazer benevolência, é claro que eu tenho que devolver a confiança do meu público para a sociedade, é óbvio, né? Mas o fim principal é ganhar dinheiro, para quê? Para transbordar cada vez mais. Então essa revisão financeira é super necessária, de eu entender que todas as minhas ações de marketing eu preciso colocar numa planilha, ROI, retorno sobre investimento. Fiz uma ação de networking, quanto custou, quanto voltou, né? Ou quanto que vai voltar no prazo X, de acordo com a minha expectativa. Vou testar aqui 3, 4 meses para ver se dá jogo, tá? Deu jogo, quanto que retornou? Valeu a pena? Sim, não. É simples assim, é racional. Por isso que ontem na transmissão a gente falou muito na necessidade de unir as energias tanto feminina quanto masculina nas questões do marketing, porque o feminino é o acolhimento que o público precisa e o masculino é o racional que as empresas precisam. Sem as duas coisas a gente não tem um match, a gente não dá jogo, tá, gente? Então eu preciso estar continuamente. Botei R$100 no tráfego, quanto voltou? Botei R$300 na agência, quanto voltou, né? Eu tenho que ter esses dados de mensuração. Acontece que quando a gente contrata uma agência, geralmente ela é assessoria, ela só desenvolve, ela não tem esses controles. E a gente fica
acredito se está dando certo ou errado. Então, a capacidade, a competência de desenvolver esses controles é do gestor, é do líder. Quem é o seu gestor de marketing? É você? Você pode contratar alguém que é. Aqui na WH, a gente só faz consultoria, auditoria e gestão, tá? Por causa disso. E aí a gente faz as relações com os terceiros, tá? Porque tem que ter alguém dentro da empresa que faça esse papel. Você pode fazer. É isso que eu tô fazendo aqui todos os dias, te ensinando, te dando os insights do que o gestor precisa desenvolver para que a empresa tenha resultado e não faça só barulho. Esse é o ponto da questão. E aí a gente precisa documentar isso em relatórios, né? Então, a última dica pra gente fechar aqui a transmissão de hoje é isso, é documentação. Se eu não, como é que eu vou abastecer uma planilha de retorno sobre investimento se eu não tenho relatórios? Relatórios de custo de conversão, relatórios de custo de venda, eu não tenho relatórios. Eu não tenho nada para arquivar. Eu fiz uma assessoria de imprensa, não sei em quantos jornais saiu. Fica complicado. Então, eu preciso ter esse mindset, essa cultura organizacional dentro do meu marketing, de que a coisa seja muito profissional, para que eu possa entender que marketing é investimento e não custo. Mas como é que eu vou entender se marketing é investimento e não custo se eu não tenho melhoria contínua, porque eu não tenho dados? Logo, eu não consigo fazer gestão. Então, é uma bola de neve que não finda, né? Que não rola. O que acontece é o que a maioria das empresas, especialmente as pequenas, nos trazem de dor. Eu não tenho resultado, só faço barulho e não tenho resultado. Então eu pago agência, pago post, mas não tenho resultado. Porque marketing não é post. O post é um pedacinho da estratégia como um todo, da gestão do marketing, tá? Dito tudo isso, te desejo um excepcional dia, um excepcional 2025, junta essa transmissão com as anteriores, que você vai chegar longe em 2025, tá? E lembra que a gente tá aqui para te ajudar, seja com consultoria, seja com auditoria, seja com mentoria, seja com gestão de projetos, tá? A gente vai fazer acontecer porque o nosso compromisso é o seu resultado, certo? Tem uma excepcional quarta-feira, já, né, gente? Quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, já são 8h38 e eu te aguardo amanhã com mais 7h37 pra gente seguir falando sobre marketing e bater essa bola juntos aí sobre o que se faz em termos de liderança e o que se faz em termos de resultado, tá? Até mais, tenham um excelente dia.